Hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós temos, mesmo sem perceber: uma marca. Marca pessoal não é autopromoção, é coerência vivida, é responsabilidade emocional, é a forma como existimos na experiência do outro, mais do que ser lembrado, como somos sentidos. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast Sara-se. Para essa conversa, eu recebo ela, que é formada em marketing, especialista em marketing digital, gestão de vendas, branding e neuromarketing. Mãe de 4 meninos, proprietária da agência Magaldes Comunicação e Marketing, minha amiga Cris Magaldes. Tudo bem? Ai, que delícia ter você aqui. Obrigada, viu, Cris? Vamos começar. O que é marca pessoal? Marca pessoal, Sara, é aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, principalmente quando a gente não está. Eu faço esse exemplo para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Nada mais do que as pessoas pensam da gente quando a gente deixa aquele lugar e o que onde a gente está. O que as pessoas falam. Então, para as pessoas entenderem bem. Às vezes você está numa reunião de amigos e você vai embora. Quando você vai embora, as pessoas ficam falando a seu respeito. E o que as pessoas falam a seu respeito? Então, isso é o que a gente chama de marca pessoal. É a marca que você está deixando nas pessoas, né? E assim como as marcas corporativas, a gente não ouvia falar muito de marca pessoal, né? Não. Hoje a gente dá o nome de marca pessoal, que é o personal branding. Então, eu sou uma marca, você é uma marca. É a junção de tudo aquilo que a gente representa na cabeça de alguém, né? Ou de um cliente. Mas é importante a gente falar assim, só porque eu sou uma empresária, ou porque eu tenho um negócio, ou, enfim, vendo algo, eu tenho que me preocupar com uma marca pessoal? Não, porque na verdade nós somos uma marca mesmo. Então a gente não falava muito isso, né, de pessoas serem marcas. Mas a Sara Presoto é uma marca, a Cris Magaldes é uma marca. Mesmo se eu não quisesse, é uma marca, eu sou. Se você não queira, mesmo você não querendo, você é uma marca. Eu fiquei super feliz quando você aceitou participar do livro, que é um livro sobre comunicação, e você trabalha com branding. Branding de uma marca ou branding pessoal. Que nada mais é do que a comunicação, como que a pessoa se comunica. Como que ela é vista, ouvida pelos outros, compreendida. E como ela é lembrada, né? Como ela é lembrada. E no livro, no seu capítulo, você fala sobre os 3 pilares da marca, tá? Que são atitude, tom de voz e experiência. Qual desses pilares as pessoas negligenciam mais? Todos. Sério? Todos. Lógico, a gente que é profissional da área, a gente tem como avaliar isso como um todo, digamos assim. Mas, por exemplo, a gente fala de atitude, que eu acredito que desses 3, talvez a atitude é algo que a gente tem que dar uma atenção maior. Tá. Porque tudo aquilo que a gente faz, que são as nossas ações, elas comunicam. Então a gente está até falando isso no livro sobre comunicação e a forma de comunicação em todas as vertentes. E dentro do branding pessoal, que a gente aborda muito isso, que são as atitudes que vão fazer com que as pessoas criem uma imagem a seu respeito. Então, as pessoas às vezes não têm muita noção da forma como elas agem, das atitudes delas. E tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente está comunicando. Seja de forma verbal ou não verbal. É muito importante, e isso tem um peso muito grande, porque eu falo, o personal branding, que é essa construção dessa imagem, dessa marca pessoal, as pessoas às vezes se preocupam tanto em ser bons profissionais, né? Às vezes tem muitos profissionais que estudam muito e não se atentam a algumas questões. Então, as atitudes, quando a gente fala, é tão amplo, né, Sara? Que, para você ter uma ideia, até com quem você se relaciona diz sobre você. Então, os lugares que você vai, então, lugar que a gente frequenta. Uau!
A forma como eu falo, a forma como eu penso a respeito de algo, a forma, né, como eu me visto, como eu vou reagir diante de uma situação, como eu vou lidar diante de um problema. É uma atitude também. E as pessoas vão fazer uma leitura da gente em relação à forma como a gente age, né? Você recebe muitas pessoas, celebridades, jogadores, profissionais, influenciadores, que querem se reposicionar? Como que é feito esse trabalho? Você precisa entender, compreender, conhecer realmente a pessoa a fundo, né? Sim. Mas as pessoas não chegam na empresa... Querendo fazer o branding. Eu quero fazer o meu brand. Não. As pessoas, elas chegam relatando que elas têm um problema. Grande parte das vezes, os profissionais, né, os CEOs das empresas... eu não sei, eu não consigo... às vezes eles falam da empresa, então vem através do branding corporativo. Na minha empresa não consegue vender mais, eu não sei, eu já passei por diversas agências, ou o profissional liberal, ou um médico, né? Sim. Às vezes ele fala, eu não sei, eu sou boa, eu sou melhor que muitos no mercado e eu não sei porque eu não consigo me destacar. E a gente vai fazendo esse trabalho e aí, claro, a gente identifica esses pontos que precisam ser melhorados, principalmente na imagem daquele profissional. Porque aquele profissional, ele começa a entender, porque até ali ele não entende, que ele é uma marca e ele precisa ser desenvolvido, assim como a imagem da empresa dele, ele também precisa se desenvolver. Isso que você falou, eu acho que hoje nas redes sociais a gente vê muito. A gente vê muita gente rasa de conteúdo, mas que se posicionou e que está vendendo um monte de curso online e que, nossa, está arrebentando. Quanto tem gente, talvez às vezes das mais antigas, que nem está acostumada a lidar com a internet, que tem conteúdo que poderia estar voando, mas não soube se posicionar, não soube se vender, não teve um marketing... feito um branding, né? Sim. Uma marca, trabalhada a marca dela. Mas é o que mais a gente vê hoje. Bons profissionais que não estão na internet e que perderam o mercado, logicamente, por conta de não ter essa facilidade. Os jovens têm essa facilidade maior de se venderem, de se posicionarem, mas a gente percebe também, e isso a gente vai ver muito nos próximos anos, gravem isso, quem está ouvindo, que as pessoas estão repetindo muito. Então você começa a enxergar marcas que são muito similares. Porque as pessoas já identificaram a importância de trabalhar o seu branding pessoal. Né? Mas é uma repetição. Então a gente deixa de ter marcas autênticas. Você já percebeu que tem gente, todo mundo vai gravar um vídeo, aí tá todo mundo do mesmo jeito, se comporta do mesmo jeito, e os vídeos, né, tem pessoas que fazem mentorias para ensinar pessoas a falarem no vídeo, e ensina todo mundo a gesticular do mesmo jeito, a vestir a roupa da mesma maneira. O que a gente percebe? São marcas que não são marcas... com personalidade. E a gente precisa entender que somos uma marca, sim, mas eu sou uma marca, você é uma marca, nós temos a nossa essência, né? Nós temos a nossa história de vida, e isso precisa ser respeitado também na hora de fazer uma construção de uma marca pessoal. Você não vai deixar de ser a Sara, você pode estar atenta a alguns pontos de melhoria para que você tenha uma boa comunicação, um bom branding pessoal, né? Que a gente tem ferramentas para isso, para que você seja posicionada na cabeça do seu cliente, do seu possível consumidor, de maneira assertiva. Então a gente tem técnicas para isso, ferramentas, mas não que nós vamos ser todos iguais. E o que a gente tem visto é a construção de marcas pessoais que acabam se replicando. Pasteurizado, e as essências e essa identidade, porque eu tenho uma identidade, você também tem outra, que é a sua própria identidade, não pode se perder. A gente não tem que se adaptar por conta de um mercado que exige, sim, né, um trabalho bem feito de marca pessoal, mas a gente precisa respeitar os nossos gostos, né, a nossa essência, o nosso jeito de ser, a nossa história, principalmente, que isso conta muito, a nossa história de vida. Para que eu me tornasse a pessoa que eu sou, eu tenho um histórico. E isso fez com que eu me tornasse quem eu sou.
E as histórias estão sendo criadas, são inventadas. Muito. Sim, A gente vê isso. Histórias sendo inventadas. Mas, por exemplo, essas pessoas que de repente passaram por um processo de branding, que tiveram de repente todo um suporte, um apoio, estão vendendo cursos, mentorias, mas que tem histórias criadas, que aquilo lá não é a pessoa, é um personagem. Aquilo vai se sustentar por muito tempo? Não vai. E o pior, porque hoje com a internet nós temos a possibilidade de resgatar o histórico de qualquer pessoa. Então se a pessoa fala, eu vivi, eu morei fora. Não, se você realmente morou e viveu essa experiência, tem que ser verdadeiro. Porque antes não tinha, não. A gente já de uma época antes da internet, sim, da rede social. Então o que se falava não tinha como se comprovar. Hoje não, se você falou que viveu, você tem que provar. E quem não prova ou quem mente, perde total reputação. E isso faz muito sentido na construção de uma marca pessoal, a reputação, a autoridade. Então você coloca em xeque a sua autoridade porque você mentiu, você abalou a sua reputação. Então tem que ficar muito atento também em relação a isso. Perde toda a credibilidade. Perde toda a credibilidade. E hoje realmente nós estamos vivendo a era do cancelamento. E como eu falei no início da nossa conversa, tudo aquilo que a gente faz, né, que faz parte principalmente das nossas atitudes, isso fica registrado. Então, se você for um ótimo profissional, mas você for uma péssima pessoa, não adianta. Provavelmente você vai ter problema para se posicionar no mercado, independente de ser um bom profissional. Sim. Nós somos únicos, né? Você vê que hoje, até na questão da própria medicina integrativa, a gente não é visto como um todo? Sim. É assim também para uma marca pessoal. Somos vistos como um todo. As pessoas não conseguem separar mais a Sara. A Sara é mãe, a Sara é esposa, a Sara é apresentadora, né? Agora está escrevendo um livro. Pinta. Tudo faz parte da Sara. É a construção da marca da Sara. Se a Sara não for uma boa mãe, se a Sara não for uma boa profissional em uma área, pode criar ruídos na outra. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Porque ainda mais, sabe, aquela coisa assim, aquela pessoa que ela tem muitos diplomas, ela é, enfim, uma pessoa muito inteligente, mas na vida pessoal ela tem problema, ela, enfim, bate na esposa. Isso vai impactar? Vai impactar, ela vai ser cancelada. As pessoas, hoje elas não conseguem mais separar, né, o profissional do pessoal. Isso é bom. Ótimo. Isso é bom. Não adianta ser um bom profissional se é uma péssima pessoa. Perfeito, isso é ótimo. Sim, sim. Você escreveu uma coisa no seu capítulo que me chamou muita atenção. E eu fiquei até trazendo, assim, fiquei até pensando. A gente traz para nossa, né? Sim, eu li os capítulos e eu fico assim, meu Deus. Quando não decidimos o que queremos transmitir, o mundo decide por nós. Sim. Uau! Isso é posicionamento. Então, a construção, né? O que eu quero que as pessoas enxerguem em mim, eu quero que as pessoas tenham uma ideia ao meu respeito, faz parte da minha construção da minha imagem, da minha marca, certo? Mas, se eu não cuidar de todos os pontos, como nós falamos, das minhas atitudes, daquilo que eu expresso, daquilo que eu penso, da forma como eu vou agir, porque já a gente tentando ser a melhor pessoa, o melhor profissional, construindo essa imagem com muito cuidado, com muito carinho, a gente ainda corre o risco de alguém falar de você. Algo que sempre vão falar. Que muitas vezes é uma inverdade. Mas, claro, a gente não tem como controlar o que todos pensam a nosso respeito. Não. Mas nós precisamos sim nos posicionar para que a gente tenha o maior controle possível da nossa imagem. Ser intencional. Ser intencional em todas as atitudes. Então, sabe aquela coisa assim, até a própria palavra de Deus fala, né, da gente, com quem a gente, diga com quem tu andas, que te direi quem tu és. Até isso faz parte da nossa construção. Se você anda com alguém que não tem uma boa reputação, uma pessoa que não é bem vista, você também vai ser visto dessa forma. Porque as pessoas vão relacionar a sua imagem àquilo. Por exemplo, nada contra, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que vão para uma balada, bebem muito, se expõem, porque você bebe
Você bebe aí 1, 2, 3 drinks, você perde um pouco o controle das suas ações. Você imagina você tá num lugar público e de repente você tem uma atitude que não é legal, depois de beber uns drinks aí? Sim. Qual é a imagem que as pessoas vão ter a seu respeito? Com certeza. Você imagina se você ainda é um médico, você tá numa balada à noite, no outro dia você vai operar um paciente logo pela Talvez manhã. não faça nada, Não mas aconteça pode nada. estar com um copo de uísque na mão. Você vai ser julgado. E se acontecer algo, Deus o livre, que aconteça algo que você não previa, Acaba com a reputação. acabou com a carreira de uma pessoa. Mas você sabe que eu tenho esse cuidado? Por exemplo, eu adoro tomar um vinhozinho. Mas eu adoro tomar uma cervejinha. Mas eu não posso, nem posso. E assim, eu não saio. Sim. Eu tomo em casa. Eu tenho o direito de tomar meu vinhozinho, minha cervejinha? Tenho direito. Mas eu não Sim. posso ter com uma long neck. Até porque, não posso. Sara, a gente tá falando de uma marca pessoal. Você é uma marca pessoal e você é uma influenciadora. Sim. Você influencia pessoas. Exatamente. Você pode influenciar pro bem ou pro mal. Exatamente. E principalmente hoje a internet, fora a questão do julgamento, a gente tem que ficar preocupado com algo que é muito mais importante, que é aquilo que a gente está mostrando para nossa audiência, né, que são os nossos seguidores, não só os seguidores, mas o ambiente que a gente está. Poxa, Responsabilidade, né? tá ali bebendo, às vezes, não vou dizer só beber, tem outras ações que a gente pode também fazer, cometer algum erro, tudo. Mas eu estou influenciando para o bem? Não só a gente está dando esse exemplo, mas daquilo que você fala. Sim. Então, que também faz parte, né, de pontos que constroem também a nossa imagem, que é a nossa comunicação verbal, e também aquilo que eu penso e eu vou externar sobre o que eu penso, também as pessoas vão formar uma opinião a meu respeito. Então, a gente também precisa ficar atentos com o que a gente está falando, né? Porque se a gente está expressando uma opinião, a gente pode sim, as pessoas nos comprarem, né, através de uma opinião, de um pensamento. Marca é legado? Com certeza. É? Com certeza. Eu vou tocar num ponto que eu tenho certeza que é bem sensível para nós duas. Tá. Sua avó. Vixe. Sua avó. Que marca que ela deixou? Ela tinha uma marca. Uma marca de amor, de cuidado, de carinho. Ela deixou um legado, né? Deixou. Então é isso. Nós somos uma marca, sim. E deixamos marcas nas pessoas. E a forma, as nossas atitudes, que são tantas coisas, né? Mas provavelmente assim como eu e você vivemos esse amor tão profundo das avós, né? E elas tinham o quê? Esse carinho, esse amor, na forma de cozinhar algo, né? Fazer um bolo, demonstrando esse amor, esse carinho, cuidando dos netos, demonstrando através das atitudes. Falavam pouco, talvez eu te amo, mas demonstravam com as atitudes. Isso também faz parte, é uma marca. A gente fica muito preocupado com a marca que nós deixamos no âmbito corporativo, no nosso meio profissional, mas a gente esquece que somos uma única marca. Uma única marca. E então, primeiro que a gente precisa ser é uma marca dentro da nossa casa. Uau. A gente não pode vender uma mentira, né? Então, eu sou mãe, você também, né? E temos amigos. Alguns amigos, eles vão para o corporativo, então, às vezes, temos relacionamentos profissionais Transitam, e pessoais, né? Essas pessoas, elas precisam nos enxergar. Por que a gente precisa se atentar? Mas não é vender uma mentira. É realmente, eu sou um bom ser humano? Isso que eu estou vendendo é realmente coerente com aquilo que eu faço? Por quê? As pessoas hoje, elas nos compram como pessoas e depois elas nos compram como profissional. Por isso que hoje a grande tendência é os CEOs, né, de grandes marcas, eles investirem em suas marcas pessoais. Porque a gente tem um poder muito mais rápido do que uma marca corporativa de penetrar uma sociedade e de externar aquilo que a gente realmente pensa. Muito mais rápido do que uma marca corporativa. No início da nossa conversa, a gente estava falando que a gente é
nosso pacote completo, né? Sim. As nossas experiências, tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, coisas boas, coisas ruins. Eu conheço a Cris há 26 anos. Nós trabalhamos juntas. Sim. Na minha primeira experiência como locutora de uma rádio, Sim. na extinta Igapó FM. E eu acompanhei muita coisa da sua vida. Você viveu demais, você teve muitas experiências, né? Coisas boas, coisas difíceis, desafios. Você foi morar fora do Brasil, passou por muita coisa. Cris Magalhães, a Magalhães Comunicação, existiria hoje se você não tivesse passado por tudo que você passou? Com certeza não. Absolutamente não. E eu falo, e tudo, claro, faz parte. Aquela Cris lá do passado, há 26 anos que a gente se conheceu, era uma menina, lógico, cheia de sonhos, muito corajosa. Muito. Acho que mais corajosa do que eu agora. Mas valeu a pena para viver certas experiências e, enfim, se jogar em coisas novas. Foi válido, muito intenso. Eu sou uma pessoa muito intensa. Mas é aquilo. É uma construção. As pessoas hoje, Sara, é importante falar, por mais que a gente se preocupa em fazer a construção de uma marca pessoal corporativa, a gente está vivendo uma era muito imediatista. Demais. E tem processos que a gente não consegue acelerar. E as pessoas não estão dando tempo das pessoas elas nos lerem. Então as pessoas começam a fazer uma leitura a respeito de uma marca pessoal e as pessoas elas querem já mudar aquilo constantemente. Então, por exemplo, eu venho de uma construção inconsciente, porque, lógico, nos meus últimos anos eu estudei mais profundamente sobre marketing, sobre branding. E foi mais intencional, né? Fui bem intencional nesse sentido. Mas eu não consigo apagar meu passado. Ele faz parte da minha história. E o que eu faço? Eu resgato em alguns momentos isso, mas eu não anulo isso. Claro. Né? E as pessoas, o que elas fazem? Elas querem apagar algumas coisas e elas querem construir outras coisas que não existem. Você pode sim construir, mas você tem que ter um tempo de maturação para isso. Então, ok, se de repente em algum momento eu não era intencional para construir a minha marca, ok, fiz algumas coisas que não foram muito legais, né? E a partir de hoje você quer construir uma marca? Tudo bem. Mas dê tempo para que as pessoas consigam enxergar e apreciar a sua essência. Para que as pessoas realmente consigam compreender quem é você. Porque as pessoas hoje elas não dão esse tempo. E aí é na moda da internet, né, que é tudo muito volátil, então elas seguem vários coaches, né? Então, os gurus da internet, do marketing digital. Não, mas usar blazer e sentar de forma assim, e falar de forma formal, então eu vou construir a minha imagem. Mas daqui a pouco não, eu tenho que mostrar uma pessoa muito descolada. A pessoa não consegue ler. E é isso, ela não consegue sustentar, porque se ela realmente não é daquela forma, ou ela muda de forma constante e muito rápida, ela não consegue ter uma marca sólida. Né, uma marca pessoal sólida. E, consequentemente, isso vai refletir em tudo, na vida dela pessoal e profissional. E em tudo mesmo, né? Porque a gente vê uma geração de muitas pessoas perdidas. Completamente. Né? Se perdendo, realmente perdendo a sua essência. Não se conhecem, não sabem. A pessoa, ela reflete aquilo que ela é né, no interior dela. Então, se ela não sabe nem quem ela é, e ela não tem um planejamento para onde ela quer ir, então, a gente tem aí várias marcas pessoais perdidas, porque não sabe quem é e não sabe para onde vai. E quando a gente tem um cenário assim, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, é o caminho do insucesso. Se Cris Magalhães fosse uma cor, que cor ela seria? Amarelo. Amarelo. Que hoje é a minha cor preferida, mas era a cor que eu mais odiava. Era? Era. Você mais odiava amarelo, por quê? Não sei, não gostava de amarelo, Sara. Eu amava preto. E por que meu você guarda-roupa gosta era de todo amarelo preto? hoje? Porque o meu ex-sócio, a pessoa que fundou a agência comigo, diretor de arte, Cris, a cor da agência precisa ser amarela. Ele fez toda a identidade amarela. Eu falei assim, Geise, a cor que eu mais odeio é amarelo. Só que a gente tinha feito um combinado, que a parte de criação,
Quem ia conduzir era ele. E a parte do planejamento da marca, o posicionamento da marca, era eu. E você se Só que eu apaixonou. não podia influenciar naquele momento. Ele falou assim, não, mas eu falei, eu preciso respeitar, né? Porque eu quero que ele me respeita aqui, então eu preciso respeitar Vocês tinham ele ali. combinado, né? A gente tinha um combinado. E eu falei, não, ok, né? Eu, como profissional, preciso fazer aquilo que é melhor para minha empresa. E dentro da psicologia das cores, era o que fazia realmente sentido dentro da nossa construção de marca. Então eu falei, ok. E aí, lógico, me apaixonei de tanto ver o amarelo e, enfim, o significado do amarelo. Sim. Hoje eu vivo isso, meu próprio posicionamento de marca, né? Então faz todo sentido para mim o amarelo hoje. Se você não tivesse seguido esse caminho profissional, você se vê fazendo alguma outra coisa? Sim. O quê? Antes de eu seguir o caminho para o marketing, eu comecei na propaganda em 1995, então passei por rádio, TV, mas eu sempre transitei nesse meio. Eu queria ser juíza. Jura? Meu sonho era estudar direito e ser juíza ou delegada, porque eu tenho esse senso de justiça, eu quero, enfim, quero fazer justiça, eu sofro muito com injustiças. Mas eu acho que o melhor caminho é não ter ido por esse caminho mesmo, porque a gente sabe que a gente não tem o controle, ainda mais no nosso país hoje, a gente não tem o controle, eu ia sofrer demais. Você ia comprar muita briga. Mas eu já compro. Eu acho que eu ainda sou um pouco assim, advogada em alguns momentos, tem essa essência. Cris, se você fosse uma flor, você seria que flor? Uma rosa. Que cor? Amarela. Eu acho linda a rosa, sabe? Porque a rosa representa isso. Ela é tão linda, mas ela se defende em alguns momentos, porque ela tem uns espinhos ali. Não me toca de qualquer jeito, não. Porque se você tocar na rosa, eu sei me defender. Se você não tocar no lugar certo, ela vai te machucar. Te machucar. Né? Então você tem que saber lidar com essa flor. Você tem um sonho? Olha, eu ainda tenho muitos sonhos para realizar. Que bom. Eu acho que a gente tem que viver de sonhos. Eu já realizei muitos e recentemente fiquei sabendo que você é vovó. Então mais um sonho que eu vou realizar. Vai ser vovó? Vou ser vovó. Vou ser vovó. Do meu filho mais velho, então a gente está esperando aí de pouquinho tempo ainda. Meu Deus! Então, assim, eu vou viver esse momento lindo. Era um sonho, né? Mas tenho muitos sonhos. Ver os outros filhos, que já, né, alguns já estão adultos. O Miguel, que é o menor de 10 anos. Acho que o meu sonho é ver meus filhos realizando os sonhos deles, né? A gente se realiza também, né? Se realiza. Obrigada. Foi lindo. Ai, eu amei. Adorei. Adorei, Obrigada, Cris. Que gostoso. Ah, eu amei. E que difícil, né, gente? Tá hoje do outro lado. Porque eu tô acostumada a entrevistar, mas ser entrevistada a gente fica... É diferente, né? Sim, a gente fica assim, ainda mais na frente da Sara, né? A gente fica insegura, dá um medo, dá um frio na barriga. Foi muito bom. Obrigada, Cris. Obrigada, foi um Sara, prazer. pela oportunidade. Que bom ter você no livro comigo. Que bom ter você na minha vida. Que bom ter você cruzando, né, várias vezes o meu caminho profissional e pessoal. Desde 2026 anos. Gente, que delícia, né? Foi ontem. Não, mas que oportunidade, que honra estar no seu livro. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Me senti muito honrada em poder falar um pouquinho da minha trajetória aí. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E poder construir marcas pessoais e corporativas é incrível. E cuidar um pouquinho também, né, de você, né, da sua marca também. Sim. Eu fiz parte disso e sou muito feliz. E fiquei muito lisonjeada também pelo convite para a gente participar desse podcast. Obrigada, tá? Obrigada. E para você fica a pergunta. Não como eu quero ser visto, mas como eu quero ser lembrado quando eu não estiver presente. Até o próximo podcast, Sara-se. E eu quero aproveitar e agradecer a Vit Decor, que deixou o nosso espaço ainda mais aconchegante, estiloso e agradável para receber os nossos convidados. Você sabia que você também pode ter Vit Decor aí na sua casa? Afinal, a sua casa merece muito mais do que estofados. Sua casa merece conforto de verdade, estilo que impressiona e aquele aconchego que você sente no primeiro toque. Na Vit Decor, cada peça transforma o seu ambiente em um espaço único e feito para viver bons momentos todos os dias. Porque não é só sobre decorar, é sobre se sentir bem no seu próprio espaço. Siga nas redes sociais, @VitDecorOficial.